Aplauda Jesus, glorifique a Ele. Podeis assentar. Graça e paz. Diga comigo assim bem alto: eu quero aumentar as minhas expectativas espirituais. A minha pergunta é: você tem coragem para isso? Porque nós queremos que o Senhor se mova, e que o mover dele seja algo tremendo sobre as nossas vidas. Porém, quando algo novo nós pedimos ao Senhor, nós temos que quantificar a nossa vida, medir, pesar, analisar, autoanalisar, se num odre velho que nós estamos, algo tão boníssimo, algo tão tremendo, algo tão verdadeiro, algo tão puro, algo tão sensível, que é um vinho novo, poderá ser depositado dentro de nós. Quando nós almejamos, como é o tema sugere, você quer aumentar suas expectativas espirituais? Tem coragem para isso? Talvez você quisesse que nós estivéssemos trabalhando com uma campanha sobre um propósito, para que aquele propósito você desse a sua fé, desse expectativa e recebesse o fruto daquela campanha, daquele propósito. Não digo que é de todo errado campanhas, propósito, porém Deus não vocacionou este ministério, esta igreja, para viver de campanhas e de propósito. Atos 17, 28. Este versículo sugiro que você o decore. E depois de decorado, que você o entenda, que você tenha a revelação deste versículo. Atos 17, 28 diz assim: nele vivemos, nele nos movemos e nele existimos. Se Jesus Cristo não é o suficiente para a tua vida, onde você deve se apoiar em homem, em campanha, em apóstolo, em profeta, em missionária, você está fadado ao fracasso. Porque nós, homens, seres humanos, infelizmente, não deveria ser essa a realidade, somos falhos. Paulo nos deixa um ensino dizendo que o bem que nós precisamos fazer, que nós queremos fazer, nós não conseguimos. Mas infelizmente o mal, ele é externado a cada momento, a cada hora, a cada minuto, a cada segundo da nossa vida, por termos pouco da presença manifesta de Deus em nossa vida. Se eu fosse você, eu me lançaria dentro de um quarto de Mateus 6,6, como sugere a palavra, e buscaria o teu pai que em secreto está, e lá ele vai responder, porque este versículo ele conclui dizendo que quando nós oramos a Deus no nome de Jesus, em Marcos 11, 25, tendo fé, crendo em nosso coração, não duvidando em nosso coração, mas profetizando, declarando aquilo que desejamos, Ele vai responder. Se a tua intimidade, o teu relacionamento com Deus não anda bem, a resposta dele está sendo quase que nada na tua vida, ou inexistente. Na realidade, nós somos ensinados pela palavra que nós devemos buscar o reino de Deus, o reino dos céus, Mateus 6,33, e a sua justiça, e as demais coisas serão nos acrescentadas. Quando nós estamos no centro da vontade de Deus, nós temos um desejo insaciável, porque se Jesus fosse um de vocês, ele não perderia ele não perdia a oportunidade quando ele estava no meio de uma multidão, dele dar de comer dele e dar de beber dele. Ele precisava ir, Jesus disse. Ele disse a Pedro e aos seus: convém que eu vá, porque se eu não for, eu não envio para o meu lugar outro advogado, conselheiro,
outro que vos ensinaria todas as coisas. E faria com vocês lembrassem de tudo aquilo que eu ensinei. Eu creio que o Senhor não errou quando Ele disse dessa forma em João 14, 15, 16. Eu creio que Ele acertou de cheio. Então Ele deixou o Espírito Santo. E o Espírito Santo, Ele é uma pessoa. Porque uma pergunta vai já no peito de vocês. Eu postei nos grupos: você ama de fato Jesus? Você ama Cristo? Você ama Cristo? João 14, 14. Você ama Cristo? Começa a projetar. Há uma pergunta: todo mundo diz que ama Cristo. Vamos ver se pela palavra nós amamos Cristo. É muito sério isso. Eu ia tomar um outro rumo, Deus quer que eu tome esse rumo. É muito sério isso. Se ao final de 5 minutos você entender, você levanta a mão, a gente já encerra, dá bênção e nós vamos embora. E você será a pessoa mais frutífera da terra. Nós dizemos que amamos a Deus apenas da boca para fora. Porém as nossas atitudes são incongruentes, incoerentes com o que sai da nossa boca. E para isso há um nome: mentira, fariseísmo. Somos fariseus. Os fariseus queriam que o povo fizesse aquilo que eles não faziam. Se vós pedirdes algo em meu nome, eu farei. 15. Segue. Se vós me amais, obedecereis aos meus mandamentos. Se vós me amais, obedecereis aos meus mandamentos. Nós temos obedecido a palavra, o mandamento? Você tem obedecido ao propósito que Deus tem na tua vida? Entenda algo. Há pessoas que precisam ouvir algo nesta noite. O nosso chamado, ele é territorial. Quem eu sou? De onde eu vim? O que eu estou aqui fazendo, o que eu posso fazer, para onde eu vou? Quem eu sou? De onde eu vim? O que eu estou aqui fazendo, o que eu posso fazer, para onde eu vou? Nosso chamado, ele é territorial. Dizemos que amamos a Deus, mas nós não obedecemos os mandamentos, nós não obedecemos a sua lei, os seus princípios, e muito menos o nosso propósito. No Salmo 139, 16, antes de nós existirmos, Ele já nos criou, estávamos numa condição informe, e Ele escreveu sobre todos os nossos dias. Então, quando você entrega a tua vida a Cristo, você não tem o direito mais de escrever a tua vida daqui por diante. O problema da humanidade está em querer escrever uma nova história. Fernandinho Lobo, há uma nova história, há um novo tempo. Ei, concordo e discordo. Se essa nova história, se esse novo tempo, se esse algo novo tem tudo a ver com o propósito original de Deus, antes da fundação do mundo, antes de ser criado o mundo, antes do meu avô, tataravô, bisavô, sei lá o que, existir, antes de eu ser concebido, Ele já disse como seriam os meus dias. Mas nós teimamos numa teimosia que nos custa muito caro, de querermos viver ao nosso mel prazer. O teu propósito, o teu chamado, ele é territorial. Se é na China, é na China. Se é no Japão, no Japão. Se é Estados Unidos, Estados Unidos. Se é Brasil, é Brasil. Se é estado de São Paulo, não é Amazonas. Não é Espírito Santo, não é Paraná. Se é Botucatu, não é Bauru. Se é Botucatu, não é São Paulo. Se é Botucatu, não é Avaré. Se é a palavra da salvação, é a palavra da salvação. Se é outra denominação, outra denominação. Deus tem um propósito. Nós dizemos que amamos a Deus, e nós queremos estar num local onde a gente se sinta bem. Ok. Só que antes de você se sentir bem, estar no local que você queira se sentir bem, você tem que estar onde há um propósito. Você prometeu amá-lo, você disse que ama Ele. Se você ama Ele, você não tem mais desejo, livre-arbítrio. Você tem que cumprir o que Deus um dia criou para você, quis para você. Isso não nos dá o direito de escolhermos mais nada. E para isso, uma vida no Espírito nos conduzirá a termos amor àquilo que Deus trilhou para nós, escreveu, nos deu por propósito.
Dizemos que a maior tragédia numa vida é um câncer, é uma morte, é um filho desviado. Não. A maior tragédia numa vida é você terminar ela e não ter sabido, conhecido o teu propósito. Mas é uma vida sem propósito. A maior tragédia não é o câncer, não é ter um filho drogado, mas é uma vida sem propósito. Você foi criado para glorificar a Jesus. Uma laranja, ela glorifica um pé de laranja. Uma laranja em si, ela não glorifica nada se ela não for cortada em duas partes, espremida e nos dada por suco. Ela sim glorificará a Jesus. Todos os seres viventes, a flora, a fauna e nós, os filhos de Deus, fomos criados para glorificar a Jesus. Isso significa cumprir o nosso propósito. Então Deus não te dá oportunidade de você escolher nada, porque os nossos caminhos não são os caminhos do Senhor. Os nossos pensamentos não são os pensamentos do Senhor. Queremos irmos bem em todas as áreas, 3 João 3:2. A vontade de Deus é que nós possamos irmos bem em todas as áreas da nossa vida. E por que a gente não vai? João 10:10 diz que o ladrão veio senão para roubar, matar e destruir, mas Jesus veio para dar vida e vida com abundância, vida plena. A plenitude de Deus está em Jesus. Atos 17:28, nele vivemos, nele nos movemos e nele existimos. Jesus, ele é suficiente para ser seu pai, sua mãe, sua esposa, seu filho, ser o teu amigo, o teu pastor, o teu apóstolo, o teu confidente, o teu profeta, o teu tudo. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ah, pastor, mas daí nos tempos bíblicos que Deus falava com os homens. Eu também até sei, pastor, sei decorado. Deus falou com Moisés na vida atarefada quando ele cuidava do rebanho de ovelhas. Ele falou com Gideão quando ele estava malhando trigo no lagar. Ele falou com aquela mulher samaritana quando ela estava a tirar água do poço, na sua tarefa cotidiana. Falou com aquele novelo de lã, aquele pouco de lã molhado pelo orvalho. Falou, e aquela vara de amendoeira que estava dentro da arca da aliança, ela floresceu. Falou da sarça em chamas. Ele fala, ele está falando. Ele fala através da oração. Ele fala através de pessoas. Ele fala através da sua palavra. Mas nós estamos insensíveis à voz de Deus. Na dúvida, não faça. Tem dúvida, não faça. Pastor, mas é duro esperar. Duro esperar? O duro é receber uma revelação, construir um templo em 8 anos, e está indo para 2 anos, outro templo rural, maior do que esse em quantidade de prédios, na expectativa que um dia, se é que eu já não fui como uma semente de trigo, caiu ao solo e morri, para que possa dar vida a esse projeto de Deus, eu possa contemplar. Você pensa que é fácil esperar no Senhor, para que as promessas se cumpram? É o nível mais alto que poderia existir na vida de um ser humano, que quer ter uma vida plena em Cristo, é esperar o tempo do Senhor. Salmo 46:10 diz o quê? Cessai as batalhas e sabei que eu sou Deus. Não é fácil esperar. O esperar nos leva a uma luta interior. A nossa carne, a nossa alma é o pior inimigo que tem dentro de nós. O pior diabo não é o diabo, não é o Satanás, é a nossa carne, a nossa alma. Ela tem outros desejos. A nossa carne, a nossa alma, ela tem projeto de vida, sabe? Quando eu pertencia a outra denominação, nós chegávamos 31 de dezembro, fazíamos um culto na igreja, na virada, e nós tínhamos um projeto de vida. Meu Deus! O homem tem projeto de vida, a igreja tem, o pastor tem, as ovelhas têm. É a mesma coisa, eu falo assim, dá licença, Deus, seguinte. Jesus orou assim em João 5,19. Coloca João 5,19. Daqui a pouco a gente volta aí. Jesus orou assim, João 5,19.
Retomando a palavra, explanou Jesus: em verdade vos asseguro que o filho nada pode fazer de si mesmo, mas somente pode fazer o que vê o pai fazer, pois o que este fizer, o filho semelhante o faz. Então Jesus, ele não tinha uma lista de pedidos, ele não orava com uma lista de pedidos: pai, abençoa isso, abençoa aquilo outro, abençoa esse projeto, e ele pedia depois a bênção. Não, ele ficava na presença, vendo o que o pai estava fazendo, mas ele é Jesus, calma aí, ouvindo o que o pai falava, mas ele é Jesus. Isso é impossível, eu ouvir o que Deus está falando lá nos céus e ver o que ele está fazendo nos céus, porque ele está muito longe. Eu teria que pegar a NASA, a Challenger, e fazer uma via sacra procurando Deus pelo universo. Ei, nós somos a pessoa mais perdida no planeta Terra, porque nós perdemos Jesus, olha aqui, a um palmo dentro de nós. Jesus, ele está perdido, está inoperante, está numa condição estática, parada, aguardando o clamor do seu povo. Nós somos tão ignorantes, com todo respeito, ausência de conhecimento, que conseguimos, como aquela pessoa que perdeu a dracma dentro da sua própria casa. Sabe o que é perder a dracma dentro da sua própria casa? Perdemos Jesus dentro de nós mesmos. Perdemos o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores dentro de nós mesmos. O que Deus quer modelar para você é um estilo de vida aonde você não tenha só um momento sagrado e consagrado. Está muito forte aqui, amado. Senhor, misericórdia. Nós não precisamos ter apenas um tempo sagrado e consagrado para Deus se revelar, para Deus falar, para Deus mostrar. Nós precisamos romper a linha do secular, do mundo secular. As suas tarefas são agitadas, as minhas. Mas isso pode ser trabalhado por nós. Nós precisamos trabalhar, nós temos serviço, nós temos trabalho, temos tarefas, as mulheres, as crianças, os pais. Precisamos trabalhar para que tenhamos o pão de cada dia. Só que isso é uma verdade, mas ela pode ser vivida num outro contexto, com Jesus. Vai pegar o ônibus: Jesus, vamos comigo. Amigo, por favor, não senta aqui, tem um lugar. Por quê? Mas ele está vazio. Não, Jesus está aqui do meu lado. Deixa ele ficar aqui. Teu colega vai almoçar com você na fábrica. Deixa essa cadeira para Jesus. Mas por que está vazia? Ele está almoçando comigo. Nós queremos dizer que amamos a Jesus, mas nós não convidamos Ele para que Ele viva conosco as 24 horas por dia. A nossa irmã Jéssica vai cortar o cabelo de alguém: Jesus, me ajuda aqui. O que tu vai fazer, Jéssica? Nossa, tive uma ideia. Como que é, Jesus? Se cortar assim, assado, fica mais legal. Olha, eu tive uma revelação aqui. Doideira, pastor. Conversa para boi dormir. Deus vai dar uma revelação de como cortar melhor o cabelo dessa pessoa. Deus, Ele ama os seus filhos. Ele quer vê-los vestidos, usando as melhores roupas. Jesus não é ultrapassado e tapado. Ele vive a moda assim, Ele acompanha a tecnologia. Tudo isso existe porque está dentro do plano de Deus. Dizemos que amamos a Jesus, como? Nós não cumprimos o propósito dEle, que um dia Ele escreveu na eternidade. Nós não queremos saber o que Ele escreveu a respeito de nós, e nós começamos a escrever nossa própria história. Sabe qual a conclusão dela? Qual o final dela? Trágico. Deixa Jesus escrever a sua história. Deixa Ele te conduzir. Deixa Ele te pegar no colo. Deixa Ele pegar você pelas mãos. Deixa Ele viver dentro de você. Volta, João 14:15. Deixa Ele viver dentro de você, porque é o lugar dEle. Vou te mostrar. Ele precisava ir.
para permitir que o Pai, o Filho e o Espírito Santo, na pessoa do Senhor Espírito Santo, viesse habitar em nós. Se vós me amais, obedecereis aos meus mandamentos. João 14, 21, 23 e 24. 21, 23 e 24. Aquele que tem os meus mandamentos e obedece a eles, esse é o que me ama. Então dizer que nós amamos ao Senhor. Aí o apóstolo, no bom sentido, ele fala: não falte da escola em Cristo. Quando a pessoa desobedece, ela não ama Cristo. Não falte dos cultos de quinta e domingo. As pessoas desobedecem e faltam, não amam a Jesus. Não sou eu que estou dizendo. Tenha uma vida devocional, não uma vida religiosa. Bom, eu aprendi que eu tenho que orar assim: Pai, Tu é lindo, maravilhoso, bendito e santo, tecer elogios. Não. Chega às vezes e faz assim, ó. Tem um desenho na internet, pega com uma mão daquele Wolverine e mostra seu coração, fala aqui, ó, olha para dentro, e fica calado. Rasga, deita no chão com as mãos de Wolverine, olha para o meu coração. O Senhor vai falar: uau, um desejo de mudança, um desejo de acertar o alvo, um desejo de me glorificar. Mas tu não está conseguindo ser liberto. Há fortalezas na sua mente, há um espírito de religiosidade, há um demônio segurando, há uma vergonha dentro de você, há um medo, há uma timidez, há um acusador. O Senhor vai ver, porque você, com as mãos de Wolverine, você abriu e só deitou no chão um colchonete e falou: Senhor, sonda-me. Aí pode colocá-lo, Ludmila Ferber: sonda-me, Senhor, sonda-me. Se você der essa liberdade, Ele já está dentro de você. Não precisa nem chamar a presença. Venha ao teu reino, Ele já veio, Ele já está dentro de você e dentro de mim. Sonda, vê o que existe dentro de mim. E pela tua misericórdia, pela tua graça, abre a tua boca e diga isso. Muda-me, transforma-me, faça-me, em Gênesis 1:26, a tua imagem, a tua semelhança. Me torne o que diz em 1 Coríntios 6,17, eu estou em Deus, que eu seja um espírito com o Senhor. Que o Senhor possa me mesclar, e que eu possa dizer, Gálatas 3:20, não sou eu mais que vive, mas Cristo vive por mim. Porque o bem que eu quero fazer eu não consigo, mas o mal externo a cada momento da minha vida. O que Deus teria maior alegria nos céus, é um coração desejoso de conhecê-lo e aceitar que Ele molde você, para que você cumpra o propósito seu na face da terra. Se assim você desejar, você sairá com o rosto, com a aparência, com a presença manifesta de Deus. Toda vez que Moisés ia ter com Deus, o seu rosto brilhava a ponto dele ter que usar alguma coisa para tapar, porque era muita glória, era muita presença. O problema é que nos dias atuais, como diz muito bem a minha esposa, as pessoas vêm ao pastor, ao apóstolo, ao líder, querendo que ele seja sempre um Moisés na vida. Vê o que Deus tem para mim. Eu mudo de emprego, eu mudo de esposa, eu mudo de namorado, eu mudo de cidade, eu mudo de ministério. Joga sempre a responsabilidade para Moisés. O povo que estava com Moisés ao sair do Egito, Deus queria que todos fossem ter com ele, mas o povo se amedrontou, teve medo, e empurraram a Moisés: sobe tu, o que ele disser para ti, fala conosco, tá bom assim? Enquanto isso a gente vai ficar aqui, nas boates da vida, a gente vai ficar aqui, fazendo um bezerro de adoração. Vai lá, que Deus falar, você nos fala. Nós queremos sempre que o pastor, o líder, decida por você. Fale qual é a vontade de Deus. Essa igreja anda na contramão das demais. Nós queremos que você saiba o que Deus tem com você. Mateus 6,6, é no teu quarto em secreto. É na tua vida agitada, quebrando o secular com o sagrado. Porque nós achamos que Deus só fala no quarto secreto. Deus falou com Moisés no meio do trabalho dele, com Gideão no meio do trabalho, a mulher samaritana no trabalho. Ele sempre falou com os seus filhos numa vida agitada. Então isso daí é conversa esfarrapada, é desculpa que Deus não fala. É que você que não está em sintonia com Ele. É você que não tem clamado: estou trabalhando, estou cortando uma peça, estou soldando que nem o Jackson, estou subindo e descendo um andaime em pintura. Senhor, sê comigo, me ajuda aqui.
ser comigo, Senhor. Que torne esse trabalho um objeto de amor, porque eu aprendi lá com o apóstolo que quando eu faço, realmente quando eu amo a Deus, quando eu trabalho no meu dia secular, eu devo trabalhar como se eu estivesse fazendo para Deus. Está na palavra. E assim você passa a glorificar o Senhor. Aquele que tem os meus mandamentos e obedece a eles, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Você ama a Deus? Tem certeza? Ele pode te usar? Não, se for do meu jeito, se for na minha hora, se for no dia que eu escolhi, para eu fazer visita, para eu aconselhar, ok. Se for fora desse dia, não dá. Mas nesse dia eu tenho inglês, nesse dia eu tenho que ir no shopping, toda sexta eu levo meus filhos no shopping. Então na sexta Deus tem que esperar, ok. Então as suas prioridades estão acima de Deus. Então o seu reino é neste século, é o de Satanás, não o de Deus. A tua vontade não é a vontade de Deus, é a tua, ok. Aquele que tem os meus mandamentos e obedece a eles, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai. Tem pessoas que não são amadas do Pai. Eu também o amarei, Jesus dizendo, e me revelarei a ele. Você quer revelação? Xarabacai, assim diz o Senhor. Para que isso? E as pessoas vêm ainda com profecias falsas, porque nós temos que avaliar toda a profecia ao pé da palavra. Se não for para consolar, edificar ou exortar, não procede de Deus. Toda profecia que sai da boca de um homem ou uma mulher de Deus, se não for para consolar, edificar e exortar, não procede de Deus. Refute. Repreenda aquele mal. Jesus, Ele quer se revelar a você e a mim. Deus se manifesta usando pessoas? Sim. Sonhos? Sim. Visão? Sim. A flora, a fauna? Sim. Não vamos entrar nesse mérito, já ministramos sobre isso. Não vamos discutir os modos que Deus fala. Vamos entrar no mérito que Ele fala. E se você ouvir a voz de Deus e cumprir o que Ele está determinando, você prosperará. Nós vemos a palavra de Deus, Jesus, em João 11:40, Marta e Maria, atropelando, uma querendo falar na frente da outra, por que tu não chegaste antes, por que não veio antes? Se tu tivesse vindo antes, não teria acontecido o que aconteceu com Lázaro. Jesus se vira, volta e diz para elas: se tu creres, tu verás a glória de Deus. Você precisa ouvir a voz de Deus e crer. Você precisa ouvir a voz de Deus para crer e para que aconteça. Não se apresse a sair da presença de Deus. Dentro daquela arca havia as tábuas da lei, um maná e uma vara de amendoeira. Eu não sei quantos dias, quantos meses, quantas semanas, quantos anos, quantas décadas ela ficou ali, mas ela ficou na presença. Não se apresse a sair da presença do Senhor. Porque numa noite, a vara de amendoeira, ela floresceu e deu fruto. A sua vida será mudada num abrir e piscar de olhos. Fique na presença do Senhor. Porque 1000 dias são como um, 10.000 dias são como um. Na presença do Senhor, Ele vira o cativeiro. Deus quer virar o cativeiro da tua igreja. Ele quer que se cumpra o que Ele escreveu a respeito da sua igreja, que as portas do Hades, do inferno, não podem, não deverão prevalecer contra a tua igreja. O diabo está sem chave do reino. Ao morrer, Jesus foi.
ter com o diabo, venceu a morte, o pecado, tomou a chave do reino dos céus e entregou a sua igreja para tudo aquilo que ligares na terra, seja ligado nos céus. Tudo aquilo que for desligado na terra, seja desligado nos céus. Eu olho e vejo aqui ouros. Eu não vejo pessoas que se perderam, que se prostituíram, fumaram, que caíram na orgia, na prostituição. Eu vejo propósitos. E eu oro para que Deus traga os seus filhos espirituais para o tempo que se chama hoje. Nós temos muitos filhos que nasceram na palavra da salvação, mas nós temos muitos filhos em outros estados, até outras nações, que Deus se revelou a mim, que Ele escondeu para um tempo que se chama hoje, onde Ele vai unir este povo, vai alimentá-los, vai ativá-los, vai enchê-los de dons, talento, habilidade, e vai enviar eles para o derradeiro e maior avivamento, para a maior colheita de 7 bilhões e 500 milhões de almas. E não vai ser através de campanha, e não vai ser através de imposição de mãos, mas vai ser pela tua presença e pela tua glória. Serão estádios de Maracanã com 200, 300 mil pessoas, aonde estas pessoas receberão uma palavra e sairão da condição à beira do caminho, e sairão da condição no meio de pedras e pedregais, e sairão da condição entre espinhos e espinhais, e se tornarão numa terra fértil. E elas aprenderão que sem fé é impossível agradar a Deus, que quando for liberada a atmosfera da glória, elas terão apenas que tirar o seu braço com expectativa e com fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus, e arrancar do reino dos céus. O reino dos céus é tomado à força de fé e de obediência, e elas receberão salvação, libertação, cura, olhos brotarão sem nunca terem existido, braços que não tinham serão nascidos, vai crescer órgãos. A glória vai ser tanta que as pessoas receberão informações que não deverão enterrar os seus mortos até 4 dias, porque Deus está no mover. Porque se há precedente na Bíblia, Deus pode fazer de novo. A minha oração é de Isaías 64:1. Faz fumegar o alto do cume novamente. Faz, Senhor, de novo aquilo que outrora tu fizeste. Rasga os céus e desce. Estou tendo essa revelação agora. Pessoas guardando os seus numa geladeira e levando até 4 dias, porque é bíblico. Se aconteceu na vida de Lázaro, na vida daquela família de Marta e Maria, acontecerá na vida daquele que crê, porque tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Meu Deus, é forte. Grava isso. Pessoas terão tamanha fé que guardarão os seus até 4 dias para levar numa da sua ministração. É você que vai estar ministrando, não sou eu. Melhor, vai ser o Espírito Santo que vai estar te usando. Viu, jovens? Viu, filho? Olha aqui você. A obra é grande, viu? Deus não esqueceu da promessa. Tem um propósito muito grande. Diga só, eis-me aqui. Envia-me a mim, mas apóstolo, o senhor não conhece a minha condição. Lógico que ele conhece. As mãos de Wolverine. Isaías estava nessa condição. Isaías estava julgando. Ai do prostituta, ai da prostituta, ai. Quando ele chegou diante da presença, ai de mim, que sou um homem de lábios impuros. Mas eu vou te usar, Isaías. Ok, então purifica os meus lábios. Deus fala, é os seus lábios que estão impuros, seu coração, é a sua mente que não é de Cristo, é o seu corpo que não é de Cristo, são os teus pensamentos que não são de Cristo, são os teus propósitos que não são de Cristo. Diga, eis-me aqui. Peça para que aconteça o mesmo que aconteceu com Isaías. O Senhor vai pegar brasas vivas do altar dele, vai passar em todas as áreas da tua vida e vai te purificar, vai te regenerar, vai te transformar, vai te mudar, para que você cumpra o propósito de Deus e glorifique o nome de Jesus. Sabe por quê? Prosseguindo, 23, 14 e 23. João 14, 23. Jesus respondeu-lhe: se alguém me ama, obedecerá a minha palavra, e o meu Pai o amará, e nós viveremos até, e nós viremos até Ele, e faremos nele nosso lar. Meu Deus,
Tem muitas pessoas que... Como essas pessoas estão? Que não cumprem a palavra, os mandamentos, os princípios, que não cumprem o seu propósito. Deus fala que a condição para Ele estar, para Ele vir, para Ele se revelar, como lido em 21, e nós viremos, está dizendo nós, não está aí eu virei. Nós, o Pai, o Filho, o Espírito Santo que já está dentro de você, está dizendo, olha, o Espírito Santo está em você, mas eu e o Pai, Jesus falando, essa é uma palavra de Jesus, viremos até você, e faremos você o nosso lar, o nosso habitat. Somos o templo do Espírito Santo. Para que campanha? Para que propósito? Para que chamar o missionário, a missionária para orar por você? Deus quer ser glorificado pela tua vida. Mas eu estou fraco, tenho pouca fé. Ela é do tamanho de um grão de mostarda. A palavra de Deus diz, ela é do tamanho de um grão de mostarda, é o suficiente para você dizer em Marcos 11, 23, 24 e 25, ergue-te montanha, ergue-te obstáculo, erga-te adversidade, e seja lançado em águas, desde que eu não duvide, mas creia com o coração e confesse com a boca, tudo que eu disser, me sucederá, porque garante a palavra do Senhor, fiel ao que lhe prometeu. Isaías diz, passarás os céus e a terra, seca-se a erva, caem-se as flores, mas a palavra do Eterno subsiste e subsistirá eternamente. Antes Ele cumprirá o desígnio, o propósito, a promessa para a qual Ele te deu, te escreveu, te revelou, te deu por sonho, levantou alguém para profetizar na tua vida. Se é de Deus, vai se cumprir. Mas dói esperar, dói. É sacrificante esperar? É. Mas aquele que espera no Senhor, recebe o melhor. Comeremos e beberemos o melhor desta terra. Tem pessoas comido e bebido o pior dessa terra. São mesquinhos, são miseráveis. Porque não têm obedecido a palavra de Deus. Não têm querido dizer, eis-me aqui, envia-me a mim. Diga, eis-me aqui, envia-me a mim. Que se cumpra o teu querer e não o meu. O meu livre-arbítrio cai por terra. Deus, faça com que o teu filho viva por mim e através de mim. 1 Coríntios 2,9. 1 Coríntios 2,9. Por que tudo isso? Porque o que os teus olhos não viram, os seus ouvidos não ouviram, a sua mente não imaginou, é o que Deus preparou para você e para mim. No entanto, como está escrito, olho algum jamais viu, ouvido algum nunca ouviu, e mente nenhuma imaginou o que Deus predispôs para aqueles que o amam. Você só tem que amar a Deus. Quem ama, cumpre o seu propósito. Quem ama, dá acatamento à sua palavra. Quem ama, dá acatamento aos mandamentos, às suas leis, aos seus princípios. Quem ama, quem ama. João 14, 12, quem ama, olha o que o Espírito Santo me traz, fará as mesmas obras que eu fiz. Em verdade vos asseguro que aquele que crê em mim, que me ama, quem crê nele ama, fará também as obras que eu faço, fará as obras que eu faço, e outras maiores fará, pois eu vou para o meu Pai. Quem ama a Deus, quem está em Deus, fará as mesmas obras, e obras maiores. O que Deus tem contigo é contigo. Você que está chegando hoje aqui, você é uma peça de um quebra-cabeça, de um avivamento. Um avivamento não é de um ícone, não é de um serzinho só. Talvez o meu propósito tenha sido construir isso daqui, coisas físicas. Estou procurando construir em vocês algo espiritual. Jesus sendo formado em vós, a esperança da glória vindoura. O versículo que eu mais amo da Bíblia é Atos 17, 28. Coloca para mim. Nele vivemos, nos movemos e existimos. Pois nele vivemos, nos movimentamos e existimos.
Você precisa só de Jesus. Quando falamos em mergulhar em águas profundas, mergulhe para dentro de você. Se você nunca foi ensinado, você conseguiu perder Deus dentro de você. A humanidade perdeu Jesus dentro de si. Procurem templos construídos pela mão do homem e da mulher. Procuram em dinheiro, em campanhas para dar dinheiro da tua casa, sua fazenda e receba mais 3. O reino do céu está sendo vendido por hipócritas, fariseus, pessoas endemoniadas do inferno. Hipócritas, fariseus, que receberão Mateus 7, coloca para mim, do 21 ao 23. O que espera aqueles que não andam no Espírito? De graça recebesse, de graça dai. Mateus 7, do 21 ao 23. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas somente o que faz a vontade de meu Pai que estás nos céus. Segue. Muitos dirão a mim naquele dia: Senhor, Senhor, não temos nós profetizado em Teu nome? Em Teu nome não expulsamos demônio? E em Teu nome não realizamos muitos milagres? E aí ele dirá assim, Jesus: então lhes declararei, nunca os conheci. Tais pessoas não amam a Deus. Tais pessoas não amam a Deus. Não têm amor ao próximo. Ter amor ao próximo não é você passar a mão e acobertar o erro da pessoa, mas você usar aquilo que a profecia diz, que para ser de Deus você tem que profetizar. Exorte, console e edifique. Ou seja, a sua palavra seja para consolar, para confortar, ou para exortar, para corrigir, puxar a orelha. Porque somos atalaias de Cristo. O sangue vai escorrer das nossas mãos. Se Deus diz algo para você e é de Deus, você pediu confirmação, e se você não for e aquele irmão se perder, Deus vai cobrar o sangue dele de você. Se também da mesma forma Deus não mandar você ir, mas você vai pela carne e pela alma, e se algo ruim acontecer com aquela pessoa, Ele também cobrará o sangue daquela vida das suas mãos. Pastor, então caímos naquele ditado: se correr o bicho pega, se ficar o bicho... É isso, mas Ele não é bicho, Ele é Deus. Mas é sofrida essa vida. O sofrimento faz parte do aperfeiçoamento. O sofrimento na tua e na minha vida, já ministramos séries sobre isso. É para colocar a tua vida no lugar. Estou ali com o Ricardo, pastor Ricardo. Se eu estiver equivocado, depois você me corrija. Estou vendo, me parece que é o Ricardo. Vou jogar bola com o Adilson, pastor Ricardo. Desloco o ombro, está doendo. Eles me colocam no carro e me levam para o hospital. Para eu ter de volta os meus movimentos, para eu ser o que eu era, para eu estar cheio de alegria, cheio de disposição. É assim a nossa vida espiritual. O médico chega e fala: sem anestesia, segurem aqui, morde esse madeirinha e clau! Uma perna, um braço que vira, ai que dor, mas é uma dor para colocar no lugar. Então o sofrimento da parte do Senhor é para colocar a tua vida e a minha vida, o teu propósito no lugar. Essa palavra é como se diz o nosso amigo Valdomiro Santiago, é para glorificar em pé. É para glorificar em pé. Mas aí, alguns usam nas suas denominações: pare de sofrer. Sofrimento faz parte do aperfeiçoamento. Jesus padeceu, sofreu, foi humilhado, foi levado ao vitupério, pelado, nu, chicoteado, cuspido, xingado, amaldiçoado, caluniado, difamado, injuriado. Porém, Ele deixou a sua palavra dita que todos os que são humilhados serão exaltados. Jesus é pego da condição de humilhado e dito pelo Pai: a partir de hoje, quando Ele disse está consumado, a este nome nos céus, na terra e debaixo da terra, todo o joelho se dobrará e toda a língua confessará. A este nome não haverá outro nome maior do que o nome do meu Filho Jesus. Você tem a faca, o queijo, o prato, o pão. Só cortar, pôr no meio do pão e comer. Dependa dele que está dentro de você.
Mas e se eu falar e ele não responder? Ele não é obrigado. Ele tem a faculdade, quer dizer, ele tem o livre-arbítrio dele conversar ou não, dele falar ou não. Mas às vezes ele está falando. Volta lá em 1 Coríntios 2,9. Que eu estava falando de ver, ouvido. 1 Coríntios 2,9. No entanto, como está escrito, olho algum jamais viu. É o que ele preparou para vocês. Ouvido algum nunca ouviu. E mente nenhuma imaginou o que Deus predispôs, predestinou. Lá no Salmo 139:16. Ele já escreveu sobre todos os seus dias. Que dia é hoje? 20 de maio. Amanhã, Avelar, ele já escreveu sobre o teu dia. Elisângela, amanhã, dia 21 de maio, ele já escreveu sobre o teu dia. Giovana, amanhã ele já escreveu, mas nós não queremos saber o que ele escreveu no dia 21. Então não tem como ele nos preparar para coisas boas, para a gente dar graça pelas bênçãos que vão receber, ou uma tragédia, uma catástrofe, um acontecimento, uma adversidade. Nós, por não querermos ter intimidade, relacionamento, não ouvimos, não sentimos, não temos sonhos, não temos visão, ninguém se levanta, ou se levanta alguém, entrega, e nós não ouvimos, e nós não somos preparados no espírito, para nós aguentarmos o repuxo da segunda-feira. E aí nós sucumbimos. Céus, vida, tristeza, Tu és um Deus que não é bom, o Senhor é um mentiroso. Ele disse, no mundo tereis aflições, ranger de dente. E Jesus disse, eu venci o mundo. E a palavra também nos ensina que pela nossa fé nele, nós venceremos. Porque maior é o Senhor que está conosco. 1000 cairá ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, e nós não seremos atingidos. Por que você está sendo atingido? Mal algum chegará à tua tenda, à tua casa, à tua família, os teus negócios, a tua empresa, o teu namoro, o teu casamento, o teu noivado. Por que algum mal está chegando? Porque não há tenda, porque não há proteção. Não dizima, não oferta, não ora, não jejua, não lê a palavra, não tem comunhão com o Pai. Você é um alvo fácil. Satanás está brincando com um monte de setas e dardo inflamado, e às vezes ele pega uma flecha com um arco e puf, puf, chega a dar uns tabefe na tua orelha, entra e sai da tua vida, sem pedir permissão, por causa das brechas, damos legalidade. Tu viste o meu servo Jó? Íntegro, foi pregado isso, justo. Ah, é? É porque tu tem protegido ele, dado de tudo a ele. Deixa que eu toque nos bens dele, na família dele. Ok, da segunda vez, pode até tocar no corpo dele, mas não na alma dele. Ok, e vocês sabem a história. A ponto da esposa dizer, amaldiçoa esse Deus e morre. Ou seja, blasfema contra Deus e morra, seu desgraçado do meu esposo. De Jó. Jó se manteve íntegro. O bem nós queremos de bom grado receber, mas quando chega o mal nós queremos nos rebelar contra Deus. A integridade dele garantiu ao final da história de Jó receber tudo em dobro. Descansa no Senhor. Salmo 46:10. Cessai as batalhas e sabei que eu sou Deus. Nesta peleja vós não terás que pelejar. O problema é que nós queremos ir na cabeçada, no rabo de arraia, no Muay Thai, no jiu-jitsu, na pancada, no soco, no boxe. Queremos amarrar na caminhonete, arrastar, dar um tiro de 12, colocar ratomina na comida. Nós queremos destruir o nosso inimigo. Nós não amamos Deus. Nós temos ódio e raiva das pessoas. Nós não amamos Deus. Você não ama, eu não amo, nós não amamos Deus. Como que você diz que ama a Deus se você não consegue amar o teu próximo que você vê? Amarás a Deus, primeiro mandamento, e o teu próximo como a si mesmo. Mateus 22:37, amarás de todo entendimento, de todo conhecimento, de todo o teu coração. Mateus 22:37 diz o jeito que nós devemos amar a Deus.
Amar a Deus, aceitar a Ele, receber a Ele. Asseverou-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e com toda a tua inteligência. Jeremias 29:13. Outra maneira de nós amarmos, louvarmos e adorarmos a Deus. Jeremias 29:13. Então me invocareis e me encontrareis quando me buscardes de todo o coração. Quando você buscar o Senhor, tem que ser de todo o coração. Todo entendimento, todo coração, com todo o teu corpo, com toda a tua inteligência, com toda a tua sabedoria, com toda a tua alma, com todo o teu ser. Deus, Ele não dá metade da tua bênção, então não foi Deus que te deu. Quantas pessoas já atendi, disseram para mim que Deus deu metade da bênção. Não foi Deus, foi o diabo, ou você mesmo que correu atrás da tua bênção, pelo teu braço, pelas tuas forças, você mesmo conquistou. E damos o apelido, o nome de Jesus. Ele é perfeito naquilo que Ele faz. Vós me buscareis e me encontrareis quando me buscardes de todo o coração. O seu coração, a boca fala do que o coração está cheio. O que sai dos teus lábios? Provérbios 13:2. Comereis o bem do fruto que sai da sua boca. Provérbios 13:2. Provérbios 13:2. Do fruto da boca o ser humano se alimentará do bem. Entretanto, a ambição dos ímpios é a crueldade. Provérbios 18:21 coloca: aquilo que deve sair da tua boca em louvor e adoração tem que ser para a vida e não para a morte. Mas há poder em ambas as coisas que eu estou dizendo, para a vida e para a morte. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que a usam habilmente serão recompensados. Repita comigo. A língua, não ouvi. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que a usam habilmente, inteligentemente, serão recompensados por aquele que vive e reina. Pode aplaudir Jesus? Use habilmente o que sai da tua boca. Você quer aumentar suas expectativas espirituais? Você quer aumentar a sua expectativa espiritual? Ver Deus, sentir Deus? Então não tenha restrições. Hoje eu estava no Mandacaru, gravei o que Deus me mostrou. Cedo, 10h43, Deus me visita, me arrebata, me mostra, e eu comecei a gravar o que eu estava vendo. Em continuidade no Mandacaru, não vou dizer o que é. Meus filhos: por que você está chorando, pai? Virei uma choradeira lá, lágrima descendo, na frente de todo mundo. Se alguém viu, o problema é de quem viu. E parei e foi de novo, foi a ponto, falei: vamos embora, que eu preciso ir embora. Deus mostrando assim, nitidamente, 15 anos pedindo para Deus assim, não uma vez na vida, outra na morte. Mostrou passagem do ano, 31 de dezembro de 2003 para 2004, mostrou tudo isso que está sendo no sítio, uma parte de tudo, e cadê Deus? Procura-se Deus. Coloquei no Face, na internet: procura-se Deus, procura-se Deus. Aonde encontramos Deus? Aí Ele aparece mais umas 3, 4 vezes, de arrebatar no Espírito e mostrar o que Ele vai fazer. Falar no sentido da palavra, Ele sempre me usa, mas eu queria coisas sobre mim, sobre o que Ele vai fazer. Sobre vocês, quando Ele me usa, está falando sobre vocês e também sobre mim. Mas eu queria algo no particular, e Deus começou. Por quê? João 4, 23 e 24. João 4, 23 e 24. Deus te procura. Mas a hora está chegando, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Ponto e vírgula. Olha o que está escrito ali. Pois são esses que o Pai procura para seus adoradores, para seus filhos, para seus missionários, para seus discípulos. Vou repetir. Pois são esses que o Pai procura. Então o Pai está procurando.
Nós procuramos a presença, a glória, o poder, procuramos Ele e perdemos Ele dentro de nós. Então faz o seguinte, mergulha para dentro de você, só sai de dentro de você quando você encontrar Ele. E sabe o que vai dar? Vai dar choque, porque você no fogo, com sangue nos olhos, com desejo de encontrar Ele, e Ele também. A hora que vier vai ser uma explosão atômica, um dínamo, pá! Vai ser um abraço de fogo explosivo, vai sair até fumaça pelas narinas, vão dizer, nossa, é um dragão aquele homem. Sai fumacinha pelo ouvido, porque houve uma explosão de amor. Deus nos procura. Conseguimos perder Deus dentro de nós. Conseguimos perder Jesus dentro de nós, porque Ele disse no plural, nós viremos e habitaremos em vocês. Uau! Que amor tremendo. 24. Deus é Espírito, e é necessário que seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Ei, Marta! Marta, Marta! Jesus, Marta disse para Jesus, olha essa cabeção da minha irmã, sentada aos seus pés, e eu aqui limpando a casa, para lá, para cá, atarefada. Fala com ela, Jesus, eu estou sozinha. Às vezes nós queremos fazer coisas físicas, materiais, limpar a casa, trabalhar demais, fazer hora extra, isso, aquilo outro. E Deus nos quer aos pés dele. A melhor parte estava com Maria aos pés, porque ela estava adorando Ele em espírito e em verdade. Não é o que você faz no plano físico, mas é também, desde que seja pela direção do Senhor, que você faz no plano físico, que glorifica o Senhor. Senão o melhor é estar como Maria, diante da presença, com a presença, glorificando a Deus por tudo que Ele é, por tudo que Ele fez. 1 Tessalonicenses 5,18 diz, rendei-lhe graças por tudo. Há um louvor que a gente não cultua muito esse segmento, mas foi Deus que deu. Ele continua sendo Deus, Ele deu, Ele tirou, Ele fez, Ele deixou de fazer, Ele continua sendo Deus. Alguém sabe um refrãozinho? Ele é Deus, como que é? Se o quê? Se Deus fizer, Ele é Deus? Concordo, até isso, o resto eu não sei. Porque agora já virei também um fariseu, porque determinadas letras aqui não louva não. Sabe por quê? Porque senão Deus vai nos cobrar. Determinadas letras é para a carne e para a alma. Por quê? Volta lá, no versículo que estava anterior, no 24, João 24. João 4, 24. Deus é Espírito. Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque Deus ele é Espírito. E é necessário que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Vou fazer uma visita na Unesp. Deus colocou no teu espírito, vá. E se eu for sem falar com o Senhor? Nem todas as coisas que são lícitas lhe convém. Pastor, é uma heresia, isso não é um herege. Nós tivemos 5 igrejas, 600 membros, 2 ônibus. É melhor igreja do que boteco, do que zona, do que prostíbulo. Sai da direção de Deus para ver o que nos custou. Mas é lícito, você acha que Deus não quer igreja ao invés de boteco? Nem todas as coisas que são lícitas lhe convém. Continue dessa forma, não perguntando para o Senhor, mesmo que esteja na Bíblia. Se Deus não disser, não faça. Se Deus não disser, não se revelar, porque há uma promessa dele se revelar. E eu virei e me revelarei a vós. Mateus 13:11, há mistérios no reino que Ele quer revelar a você, coloca para mim. Depois, Salmo 25:14, depois Deuteronômio 29:29, Mateus 13:11, ao que respondeu, porque a vós, outros, foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles, isso não lhes foi concedido. Calma aí. Ao que lhe respondeu, porque a vós, outros, foi dado o conhecimento dos mistérios do reino. Há mistérios no reino que Ele quer se revelar àquele que o busca em espírito e em verdade, aquele que está com espírito de adoração e de louvor. Coloca Salmo 25:14, olha o que diz a palavra: há segredos no reino, a intimidade do Senhor,
Quando você tem uma intimidade, um relacionamento com o Senhor, é para os que temem. Aqueles que temem em não viver pela carne e pela alma, mas sim pelo Espírito, teme. E aquele que teme busca Ele em intimidade, aos quais Ele revelará os segredos da sua aliança, ao qual Ele revelará o segredo da sua aliança, o seu propósito, os mandamentos dEle, o desejo dEle. O que Ele escreveu a respeito de você no Salmo 139:16, sobre todos os seus dias, sem que um deles ainda existisse. Deuteronômio 29:29. Coloca. Deuteronômio 29:29. Rápido. Os conhecimentos ocultos, coisas ocultas, em outras traduções, coisas encobertas, pertencem a Yahvé, o nosso Deus, a saber, revelado. O saber revelado, melhor dizendo, entretanto, pertence a nós e a nossos filhos para sempre, a fim de que vivamos na prática de todas as palavras desta a Torá, lei, desta Torá, lei. Há coisas encobertas. Se eu fosse você, não viveria mais nem um dia. Vai colocar o pé para fora da cama, volta. Fala assim, não desço. O Espírito Santo fala, por quê? O senhor não me fez sonhar? O senhor não mandou um profeta apertar a campainha? Não recebi um WhatsApp, não recebi uma mensagem. O sininho não tocou. O anjo não apareceu aqui com o cajado, não saio, quero saber sobre os meus dias. Ele poderá ou não poderá se revelar a você. Só que se você não cobrar dessa forma a Deus, mas mantiver um amor, um relacionamento, porque Ele é uma pessoa, o Espírito Santo. Amém? Ei, igreja, vocês estão aí, sim ou não? Ele é uma pessoa. O Espírito Santo é uma pessoa, é a terceira pessoa da Trindade. Ele não é menos e nem mais que Deus, porque Ele é Deus. Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo. Vocês estão entendendo? Vocês precisam de Jesus. Decore Atos 17:28. Nele vivemos, nele nos movemos e nele existimos. Pastor, não preciso mais subir e descer o monte. Posso ir no monte? Pode. Mas o que tem no monte, não está no monte. Está dentro de você. Não é o lugar que faz as pessoas, mas são as pessoas que fazem o lugar. Oh! Discordo. Deus escreveu pela sua palavra, não habito em templo construído pela mão do homem e da mulher, que derá aí fora. Pastor, mas Isaías 6:3 diz que a glória de Deus, a sua presença está por toda a terra. Coloca Isaías 6:3, mas não se manifesta em todo lugar, só se manifesta aqui, no templo dele. Nós é que somos o templo, um templo de carne. Nós somos um tabernáculo humano. A presença antes manifestava dentro da arca da aliança, agora se manifesta dentro de nós. Olha o que diz Isaías 6:3. E ao mesmo tempo clamavam uns aos outros, santo, santo, santo é Yahvé dos exércitos. Eis que toda a terra está plena da glória do Senhor. Está cheia em outras traduções. Mas Ele não se manifesta em todo lugar, em qualquer lugar. Só na onde Ele é louvado, glorificado, exaltado, na onde Ele é desejado e querido. Pastor, o que eu tenho dentro de mim? A presença de Deus. Tá, mas por que ela não é manifesta? Você conversa com Ele? Apocalipse 3:20. Apocalipse 3:20. Deixa para outro dia. Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta do seu coração, da sua mente, mente de Cristo, do seu corpo, da sua alma, entrarei em sua casa, em sua vida, e cearei com ele e ele comigo. Chega, senão nós vamos pregar até 11 horas, que eu estou cheio de Deus hoje. Estou cheio de Deus. Fugiu tudo. Está tudo uma benção. Está tudo uma benção. Atos 12. Deixa eu ler 16 versículos para você. Atos 12:1. Vou encerrar com essa história que eu tenho tempo para isso. E aí eu encerro. Atos 12, do 1 ao 16. Vou ler bem rápido, hein? Naquela mesma ocasião, o rei Herodes mandou prender alguns que pertenciam à igreja com o objetivo de maltratá-los. E matou a Tiago, irmão de João, por execução ao fio da espada. Observando que essa atitude agradava aos judeus, prosseguiu, ordenando também a prisão de Pedro,
presta atenção em Pedro, durante a festa dos pães sem fermento. Tendo-o prendido, mandou que fosse jogado ao cárcere, e determinou que fosse vigiado por 4 escoltas, com 4 soldados cada uma. Herodes tinha a intenção de apresentá-lo em julgamento público, logo após a Páscoa. Então Pedro, logo após a Páscoa, ia ser apresentado em julgamento público. Assim Pedro estava detido no cárcere, mas a igreja orava, guarde isso, fervorosamente a Deus a favor dele. Uma pausa. Muitas vezes nós somos uma igreja fervorosa, uma família fervorosa, um ministério de intercessão fervoroso, mas olha a tragédia, quando as pessoas oram demais e ficam desapercebidos com algo que aconteceu. Deus me deu uma revelação nessa passagem. Prossegue, presta atenção. E aconteceu que na noite anterior ao dia em que Herodes pretendia submetê-lo a julgamento, Pedro estava dormindo entre 2 soldados, com algemas presas às 2 correntes, e as sentinelas guardavam o cárcere diante da porta. Subitamente surgiu um anjo do Senhor, e sua luz resplandeceu na prisão. Então o anjo tocou o lado de Pedro e o fez acordar, ordenando: levanta-te depressa. Em seguida as algemas caíram dos punhos de Pedro. E o anjo continuou a orientá-lo: veste a tua roupa e calça as suas sandálias. E Pedro assim o fez. Disse-lhe ainda o anjo: põe a tua capa e segue-me. Ao sair, Pedro o seguiu, mesmo sem saber se o que estava acontecendo por meio do anjo era... Nem Pedro sabia o que estava acontecendo. A igreja orava, também não sabia o que estava acontecendo. Presta atenção, duas situações envolvem um orando daqui, outro orando dali. A igreja orando daqui, os discípulos que estavam na casa de Maria, mãe de um dos discípulos que morreu, acho que é Tiago, ou de João, estavam orando, e Pedro também estava ali. Por meio do anjo era de fato real, pois lhe parecia fruto de uma visão. Nem Pedro estava acreditando que estava acontecendo. Segue. 10. Todavia passaram a primeira e a segunda sentinela e chegaram ao portão de ferro que dava acesso à cidade. Este se abriu por si mesmo para eles, e passaram. Tendo saído, caminharam, ele, o anjo e Pedro, ao longo de uma rua, e de repente o anjo se afastou dele. Foi quando Pedro caiu em si e disse: agora entendo, sem qualquer sombra de dúvida, que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e de tudo que o povo judeu tramava contra mim. Depois de assim refletir, colocou-se a caminho da casa de Maria, mãe de João. Está certo, é mãe de João. Também chamado Marcos, onde muitas pessoas estavam reunidas em oração por ele. Eis que Pedro chega e bate a porta do alpendre, e uma serva chamada Rode veio atender. Olha o que ocorre. Assim que reconheceu a voz de Pedro, Rode, uma serva, foi até a porta, abriu e reconheceu a voz de Pedro. Tomada de grande alegria, ela correu de volta sem abrir a porta. Sem abrir a porta, e exclamou: é Pedro, ele está lá fora, à porta. Chegou para os demais da casa. Segue. Todavia, eles lhe replicaram: está fora de si, mulher, está maluca, Rode? Nós estamos aqui orando. Mas diante da forte insistência da mulher em afirmar que era Pedro, ponderaram-lhe: ora, é possível que tenhais visto o anjo dele. Mulher, você está louca? Você viu o anjo dele, está ouvindo voz, está vendo coisas. Segue. Entretanto, Pedro continuou batendo. E quando enfim abriram a porta e o viram, ficaram atônitos. O que eu aprendo com isso para encerrar? Nós clamamos tanto, porém Deus está em Apocalipse 3:20, o Pedro simboliza Jesus, simboliza o Deus, a bênção, o milagre já está respondendo, batendo na porta, e nós duvidando, homens de pouca fé. Até quando estarei no meio de vós e vós sofrereis? Jesus disse isso. Não puderam expulsar um único demônio que estava na vida daquele jovem. Nós clamamos, nós oramos por um propósito.
oramos por um milagre, estamos orando para a libertação. Pedro liberto, bate a porta, roda e a serva vai, vê, ouve a voz, entende, vê que é ele, reconhece a voz, vai até os seus. Parem de orar, não precisa mais, porque a bênção já chegou. Pedro libertado está aí. Ah, mulher, tu é uma doida, louca. Assim tem sido o povo. Nós teríamos que ser homens e mulheres de uma única oração, de uma única fé em Cristo. Eu trago à existência aquilo que não houve, que não existe, através do nome de Jesus. Mas está caindo o cabelo, o câncer está e não está. Lógico que está. Te repreendo, Satanás, sai dessa boca, dessa vida. Homem de uma única fé. O que alegra o coração é nós termos fé, amado, para reconhecer quando a bênção chega. Essa família, a família de Jesus estava ali reunida, dos apóstolos, dos discípulos, orando, desacreditaram quando Pedro, liberto, estava ali, libertado, estava ali. Assim tem sido nossa vida. Oramos, 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 e saímos da presença do Senhor. Quando lá diz para nós ficarmos na presença, Mateus 6,6, e lá mesmo nós seremos recompensados, nós saímos da presença. Quando a presença traz, quando a presença da glória, do poder é manifesto, traz o milagre, para inserir dentro de nós, que é a convicção, a certeza, a gente sai da presença. A gente fica como estes, desacreditados, duvidando que poderia, o milagre já está ali. Que nós não sejamos este naipe de crente, esse tipo de igreja que clama, que ora, mas quando a bênção vem, o milagre vem, a gente não consegue identificar. Por isso que eu digo, 2013, ensinamos quase um ano, como ouvir a voz de Deus, a voz da carne e da alma, que é um diabo, a voz do diabo, e a voz de Deus, como ouvir, como identificar a voz de Deus, só tendo um relacionamento. Assim os bebês conhecem a sua mãe pela voz. Vi esses dias na internet, para parar um nenê de chorar, um bebê, colocou só a blusa da mãe, só o cheiro. É assim que Deus quer que nós conheçamos a Ele. Nossa, esse ambiente, o Senhor está aqui, já fica arrepiado. Cadê o Senhor? O Senhor está aqui. Subimos lá no Monte Carmelo, Deus exalou, onde desceu o fogo dos céus lá em Israel, exalou o aroma. Vários lugares nós sentimos, o povo, você não está sentindo alguma coisa? No Getsemane, aonde ali ele, seu suor em sangue, um aroma. Por que o olfato, por que os sentidos de um bebê tão aguçado? Mesmo ele não compreendendo tantas coisas. Inocência. O reino dos céus é dado às criancinhas, deixai-as vir. Se nós não formos como uma criancinha diante de Deus, nós não veremos, não entraremos no reino dos céus e não usufruiremos, sem malícia, sem maldade. Vocês estão entendendo? Sim ou não? Se eu fosse você, não estou querendo ser não, ouviria de novo, e na terceira vez, anotaria tudo, e peça para Deus dar mais revelação sobre tudo isso que está sendo ministrado na tua vida. Isso é um tesouro dos céus. O senhor prega assim, o senhor tem experiência? Não, não tenho experiência. Eu tenho presença, experiência com a presença de Deus. Estou engatinhando, sou um bebê. Como minha esposa me repreendeu hoje, por algo que eu fiz ontem. Eu não vejo malícia, eu vou falando. E às vezes Deus não quer que eu fale. Porque para mim traz uma alegria, então eu não vejo maldade em falar, em contar o que Deus tem comigo. Só que uns ficam assim, os irmãos de José. Vão matá-lo, esse desgraçado. O que ele pensa que é a última bolachinha do pacote? Está frito. Vamos lançar ele na cisterna, na cova. Mas como eu já aprendi com José, nós não vamos só jogar na cova, vamos jogar um caminhão de terra em cima dele, esse desgraçado. Porque vai que a gente põe numa cova, vai acontecer o mesmo com José, vai ser retirado, vai ser exaltado, vamos mais matar esse desgraçado. Vamos jogar ele na cova e jogar a terra em cima. A malícia, a gente não tem essas coisas. Peço para que Deus me mude o meu caráter também. Que os atributos de Deus, a sua natureza, que é a sua glória,
que é a natureza? É o que Deus é, seus atributos, sua glória, o que Ele é. Deus, Ele é ciumento. É uma heresia, isso não é. Deus é ciumento, Ele tem ciúmes de você. Quando o seu trabalho está em primeiro lugar, sua esposa, seus filhos, os filhos em relação aos pais, uma namorada, um namorado, um bem, um objeto, Deus tem ciúmes. Deus te quer por inteiro. Ele pode ter? Sim ou não? Amém? Ele pode te ter por inteiro? Você pode deixar Ele se revelar a você e cumprir o propósito que Ele tem com a tua vida, e aí você vai glorificar o nome dEle. Para encerrar, João 17:4. Pai, eu te glorifiquei na terra, disse Jesus, cumprindo as obras que tu me deste para fazer. Eu te glorifiquei na terra, finalizando, cumprindo a obra que me entregaste para realizar, para fazer. Você e eu ainda não glorificamos a Jesus. Nós não encerramos a nossa carreira. Eu lembro um dia que eu estava na outra denominação, e Deus me levantou no começo na profecia. Eu tinha medo de algumas coisas, não sei de Deus. Vai. E eu não ia. Aí eu subi lá no altar e falei com o pastor. Tu tem pensado aí que já chegou o seu tempo? Ele tem acho que 80 e poucos anos. Sei lá quantos anos tinha na época. E Deus vai te dizer que tu não é jogador de futebol, então não tem essa de pendurar chuteiras. Tu vai manifestar a minha glória, a minha presença até o último dos seus dias. Não tem esse negócio de ser jubilado, não. E pá, Deus deu no pé da lata dele. É a mesma coisa para nós. Vamos sermos fiéis até a morte, para que possamos receber a coroa da vida eterna. Ser fiel até a morte, Apocalipse 2:10, para que possamos receber a coroa da vida eterna. Amém? Aplauda Jesus. Você que me ouve aqui pela live, essa palavra foi para eles, mas principalmente para você. Eu oro para que você consiga romper como Pedro. Eu oro para que Deus envie os anjos dele e te tire dessa prisão domiciliar. E que você rompa, indo para uma igreja que o Espírito Santo vai te apontar ao teu coração. E se for da vontade do Senhor, que tu faça uma visita, para que aqui Deus possa ser edificado dentro de você. Porque a nossa missão é levar as pessoas a conhecerem o seu propósito. Nós não queremos ninguém aqui, porque esta não é uma igreja de membros. Quanto tu tem de membresia? Nenhum. Deus só tem aqui discípulos valentes. Deus só tem aqui Gideões. Deus aqui tem e terá 600 valentes de Davi. Homens e mulheres conforme a imagem e semelhança do Senhor. Onde estão os Elias desta geração? Tu és um Elias desta geração. Sai da caverna. Deus está enviando agora Pedro, anjos para te libertar. Porque é uma igreja que clama para que os filhos espirituais da palavra da salvação, que serão usados no derradeiro e maior avivamento, surjam. Não por mão, mas pelo Espírito. Então, se você sentir que o Espírito Santo está tocando teu coração, te desafio. Quinta-feira às 19h30, aqui na Maria Rosa Santiago 85, em frente à rodoviária de Botucatu. Mas eu tenho medo de ir aí, porque diz que desce ouro do céu. Aqui desce caminhão, jegue, desce tudo do céu. Tudo é possível ao que crê. Não se espante. Se tiver gosto de vinho na tua boca, se azeite já começar a brotar da tua mão aí, cheiroso, ouro, prata, teus pés, tuas mãos começar a encher de água gelada, é a água do Espírito. Mas por que Deus faria isso? Porque Ele é Deus. Ele faz o que Ele quer. E Deus tem uma obra na tua vida. Então um beijo no teu coração. Eu repreendo todas essas correntes, oro para que seja quebrada todos os grilhões, os cadeados, e que você seja liberta. Os anjos conduziram Pedro para fora, e ele foi de encontro à igreja do Senhor. E que você seja liberta desta prisão, e que você saia. Porque ali diz o texto, os anjos levaram a Pedro para fora, e quando ele saiu naquele portão último, ele deu de cara com a cidade, e ele foi em direção à casa. Isso significa onde estavam orando, reunidos no mesmo propósito, a igreja de Cristo.
Até quinta-feira às 19h30. Amém?